Asatru, uma introdução à tradição, aos números e à cosmogonia. Saudação a todos! Neste pequeno trabalho, abordaremos algumas coisas muito úteis, que esclarecerão detalhes sobre como pode ser visto o posicionamento dos fatores numéricos dentro do Asatru, assim como dados sobre cosmogonia asatruar, visando dar um passo adiante em prol de todos os asatruar. Como sabemos, é muito comum que seja usado o jargão básico de que não há projeções reflexivas ou de caráter filosófico dentro do Asatru, no sentido de tecer pensamentos comparativos analíticos acerca dos deuses, deusas e diversos seres. Sendo que a maioria dos argumentos nascidos disso provém de pessoas que são afeitas ao relativismo, ao hermetismo, ao cabalismo, a muitos tipos de telemitas, aos caoístas em geral e a muitas formas de ocultismo. Assim sendo, vamos estabelecer alguns parâmetros que nos levarão bem adiante. Primeiro, o infinito não pode ser contido pelo finito e o finito não pode tocar o infinito, pois do contrário, qualquer unidade finita seria dissolvida, absorvida ou desintegrada pela presença do infinito. Sendo que o matemático Cantor estava errado em diversos pontos e sentidos quando imaginou o infinito, a grosso modo, como repetições infinitas de uma mesma coisa. Segundo, o infinito não pode ser medido como uma coisa única, uma só coisa. Uma vez que ele é constituído, ele expressa três princípios irreconciliáveis, que só encontram limites na possibilidade de proximidade uns dos outros. Terceiro, os que afirmam o termo o um, ou seja, o único, se baseando em suposições de filósofos antigos e seus postulados, estão duplamente enganados, ou são simplesmente triplamente mentirosos. Só porque um indivíduo engendrou um termo em singular para designar algo amorfo e relegar o que não entendia e nem sabia a este termo, não significa que esse indivíduo esteja certo e nem que o que ele fez foi uma medida inteligente. A bem da verdade, isso somente reflete um índice de covardia intelectual ou falta desmedida de caráter. Quarto, qualquer pessoa com meio cérebro entenderá que há três coisas que são infinitas, ou seja, a expansão, a constrição e a vacuidade. Quinto, o uso do termo amorfo no singular como medida de escape de análises é, em última análise, um sofisma em si mesmo, pois ele reafirma o monoteísmo, quando alguém vem a usar o termo um ou único. E isso por mais que os filósofos o neguem, usando-se de jargões e termos que usam uns com os outros para arrotar um suposto conhecimento e se vangloriarem e simularem uma cultura que jamais tiveram de fato. Sexto, o infinito só pode ser acessado indiretamente, e isso pelas unidades especializadas que se agregam a si, geradas caso a caso, pelo fator de proximidade de cada um dos três extremos, e pela reação implícita de especialização, cujo ponto de nascimento se dá pela diferenciação do primeiro ponto gerado. Quem estiver familiarizado com o modelo da física digital de John Archibald Wheeler, terá alguns pontos de partida para formular seus próprios pontos de vista sobre isso. Sétimo, não há uma só passagem, citação, palavra ou detalhe nos livros monoteístas, de qualquer país ou nação, do passado ou do presente, que não tenha sua origem no politeísmo. Ditos os 7 postulados, por assim dizer, acima, vamos nos ater agora em um dos princípios da matemática, ou seja, na lógica proposicional. Em lógica proposicional, o primeiro termo pode até ser falso, porém o segundo termo deve ser verdadeiro, senão nunca estaremos diante de uma verdade lógica. Desta forma, analisemos a inocente frase: se Deus existe, então deuses existem.
Pela lógica proposicional, se o Deus monoteísta existe, significa que os múltiplos deuses existem. Sendo que pode até ser que o Deus monoteísta não exista, mas os deuses persistem existindo. Algum beócio desavisado, claramente, que está fixado em regras sobre as quais jamais refletiu, deve aparecer com a famosa frase, neste momento. Mas não se pode fazer isso com lógica, pois, inclusive, podemos inverter a frase. Porém, e é nisso que os supostos pensadores modernos erram, espelhando seus mentores tolos do passado. Ao se anular os deuses, anulamos todos os deuses, indiscriminadamente. E o Deus monoteísta, automaticamente, também não existirá, ao passo que o contrário não é verdadeiro. Bem, agora que já fornecemos alguns fatores interessantes que gerarão discussões, dúvidas e contendas, as quais são todas bem-vindas, pois é da natureza do Asatruar gostar de uma boa briga. E, imitando o criador do personagem Asterix, Asatruares apreciam muito espancar esses loucos romanos que querem catolificar o mundo, já que católica é uma palavra que significa universal. E daí vemos outros enraizamentos do monoteísmo. Portanto, falemos agora sobre a cosmogonia. Dentro da tradição Asatruar, é citado que há muito tempo havia o mundo primordial, a terra primordial, Jormungand. A norte, em Jormungand, havia Niflheim, a terra do nevoeiro e do frio absoluto, a constrição em si mesma. E a sul, Sokdalir, onde veio a existir o Hel em sua porção mais próxima do que seria o norte do Reino Sul. Sokdalir é conhecida como a Floresta de Luz, um reino de calor insuportável, a expansão em si mesma. Na medida da expansão de cada um dos reinos, na medida do crescimento das eternas zonas intrínsecas e naturais a cada um dos reinos de Jormungand, existia um abismo gigantesco onde absolutamente nada, vacuidade, persistiam existindo. Com o crescimento de ambos os campos naturais, os campos de cada um dos reinos passaram a resvalar um no outro. Com o crescimento de cada um dos reinos, gelo e fogo colidiram no abismo. O Itir venenoso, gerado pelo Kvikudropar, gotejamento que engendrou os rios do Elivagar, mesclou-se com a essência de Sokdalir e gerou Orgrimmar e Mir, o primeiro gigante, assim como Odhumla. Ymir se alimentava do Mid de Odhumla, e Odhumla, por sua vez, alimentava-se da consumação de imensas porções de gelo proveniente de Niflheim. Ymir crescia a partir da reação de força expansiva, ainda interagindo com imensas porções de constrição com as quais colidia. Do gelo, Odhumla, em sua incessante deglutição, libertou Buri, o progenitor, o primeiro dos Aesir. Do frio constritivo, a expansão libertou um fator alheio ao frio, que ali estava aprisionado. Do frio foi libertado um fator cáustico, que se manteve preso, incapaz de se mover, porém jamais se misturando ao Itir dali. De Buri brotou Bor. Do fator cáustico aprisionado libertou-se a pressão excessiva que o mantinha intocado pelas vagas constritivas de frio. De Ymir nasceram duas famílias diferentes de gigantes. Do primeiro fator gerado nasceram forças descomunais imensas do pré-universo gerado. Uma das famílias geradas a partir de Ymir, a família de harmonioso Jotun, foram engendrados pelos gigantes Mimir e Bestla, tendo Sinmara como outra nascida à parte, porém da mesma família. A outra família gerada a partir de Ymir, a família dos Ursar, proveio do gigante Frudgarmir, que brotou diretamente de Ymir. De Frudgarmir brotou Belgarmir e toda a raça dos gigantes, dos Tursar, que nasceram a partir daí. Posteriormente, Bor, filho de Buri, desposou Bestla, e com ela teve Odin, Wotan,
Lodur-Vli e Hoenir-Ve. Os filhos de Bor eliminaram Ymir-Orgrimmar em razão da erradicação de Odhunla. Os Tursar sobreviventes, filhos de Bergarmir, juraram vingança. Tempos depois, após o engendrar dos mundos usando o corpo de Ymir como base, e após a Yggdrasil ter crescido, os Aesir encontraram Ask e Embla, duas árvores, dois seres em estado vegetativo, e sopraram neles os chamados três presentes. Let, movimento, La, vitalidade e sangue, e Litirgoda, o corpo que envolve o espírito e que dá forma bela, similar à dos deuses, foi o presente de Lodur. Odur, as habilidades mentais e emocionais, e as habilidades psíquicas, foram o presente de Hoenir. Ond, o espírito, a individualidade, foi o presente de Odin. Buscando vingança, lançou-se uma filha de Belgarmir. Buscando vingança, lançou-se Gulveig. Prenhe de Ursvol, o frio que cria o Itir, o veneno de Niflheim. Gulveig assim teceu os meios de engendrar a queda da humanidade. Gulveig assim teceu os meios de engendrar toda a desfaçatez, os próprios meios que usam-se da desfaçatez, e que taxam alguém como Niding, um fora da lei, aquele que está fora do Rita, contrário ao bom Urlog. E assim foi destilado o Seidir. Os Aesires então tiveram que intervir. E escolheram aquele que nasceu do atrito cáustico do Grot. Aquele que é a chama pura nascida da engenhosidade de Lodur. Aquele que é o Aesir branco. Heimdall, a luz do mundo. Andou então entre os homens, para corrigir os erros iniciados por Gulveig. Tudo isso a tradição nos relata através do Higstulá. Em Jormungandr, a humanidade passou então a ser julgada no pós-vida, no Helfing, no Fing de Urd, para separar os maus espíritos, chamados de Oveter, aqueles que são corrompidos e imundos, dos bons espíritos, os Holar-Veter, aqueles que se deixam levar e perdem o vínculo com o mínimo de decência, aqueles que transgridem o código das 9 virtudes, os relativistas, os cultuadores do caos, os servos de Gulveig, mesmo que estes não saibam que a servem. Os que servem o caos em oposição à ordem, os que servem o caos em oposição à lei, os que seguem e servem o caos em oposição ao Rita, a própria lei em si. Todos estes virão a se tornar Oveter, sedentos pela vida dos vivos, sedentos por encontrar os resíduos de seus antigos corpos, para a eles se juntar e formarem um Draugr, fazendo dos parentes próximos e das pessoas mais próximas suas primeiras vítimas. Aqueles que ouviram a voz de suas Filgiur enquanto os vivos, e que estavam todos eles ligados ao Orlog, propriamente dito. Aqueles que em si passaram a viver em Jormungandr, na região do Hel. Aqueles que beberam do Dirar Veigar, esses vêm a se tornar os Holar-Veter. Com isso, acredito que tenha sido possível esclarecer muitas dúvidas e criar uma série de outras. Porém, a aquisição de conhecimento, a aquisição dos meios que levam às Hugrunar, passa por esse persistente esforço em prol da sabedoria pura, para que possamos beber do Sonar Dreirir da fonte de Mimir, do Svalgaldur Ser do Helgelgarmir e do Urdar Mejin da fonte de Urd, que de fato é o grande oceano de Ormungandr, e de onde brotam as Nornir e Filgiur, e de onde são tecidos os Hologpeter, os fios do destino que regem a vida da humanidade, e que só podem ser alterados, só podem ser cortados pela foice de prata de Mani, o Lior-Salfar, elfo de luz, e deus da lua, esposo de Sol, Lior-Salfar e deusa do Sol, cuja filha tem o mesmo título e assumiu as mesmas funções. Finalizamos esta primeira introdução
a tradição com algumas explicações simples. Posteriormente, abordaremos os assuntos caso a caso, de forma detalhada. Obrigado a todos.